Olá, olá, o meu nome é Jorge Gonçalves e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esta entrevista que vou fazer com o Filipe Moreira. É para mim uma grande honra, um grande privilégio poder falar e entrevistar o Filipe Moreira. É sem dúvida a pessoa do momento na internet, com o seu clube, com o seu CDF, que promete realmente ajudar muitas pessoas a mudarem a sua vida, a olharem para o Facebook de outra maneira e aproveitar realmente toda esta plataforma, esta rede social do Facebook e aproveitar o poder enorme do Facebook a seu favor. Penso que ao seguir esta entrevista com o Filipe vai de alguma maneira ajudá-lo a tomar a sua decisão, se ainda não adquiriu o clube. Se você já está dentro do clube, fique a conhecer a pessoa Filipe Moreira, um pouco mais daquilo que o Filipe faz, da sua vida pessoal e também aprender um pouco mais. Também vamos abordar algumas questões relativamente ao clube, ok? Então espero que goste da entrevista, siga comigo esta entrevista, vai ser um enorme privilégio também tê-lo a seguir esta entrevista, ok? Um grande abraço, até já! Então, um grande olá a você que está a seguir esta entrevista, que vai seguir esta entrevista com o Filipe Moreira. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio entrevistar o Filipe Moreira, que é sem dúvida uma das pessoas do momento na internet. Com os seus cursos, com o curso de sucesso nas redes sociais, que alcançou um feito notável, um sucesso espetacular, que eu também tive a oportunidade de visualizar o curso. E agora com o lançamento do Clube Dinheiro no Facebook, que autenticamente veio revolucionar aquilo que fazemos no Facebook e aquilo que podemos aprender neste clube é absolutamente fantástico. E é para mim uma grande honra apresentar para você, que está a seguir esta entrevista, Filipe Moreira. Um grande bem-aja, Filipe. Muito obrigado por ter aceito o convite para fazer esta entrevista e um grande bem-aja para si, Filipe. Quer dar as boas-vindas a todas as pessoas que vão assistir a esta entrevista? Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um imenso privilégio estar aqui conversando com o Jorge Gonçalves, com os amigos e seguidores do Jorge Gonçalves e poder estar aqui contando um pouquinho da nossa experiência e podendo compartilhar realmente com todos vocês. Exatamente, Filipe. E o que você tem para partilhar é realmente fantástico. Filipe, vamos abordar um pouco da sua vida pessoal. Quem é o ser humano Filipe Moreira? Aquilo que você faz? Onde vive? Quem é a pessoa Filipe? Bom, Jorge, eu tenho 28 anos. Atualmente eu moro em Goiânia, sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, mas eu moro em Goiânia, Goiás, juntamente com a minha esposa e o meu cachorrinho, Pincher. E sou uma pessoa que gosto de fazer muitos amigos, gosto de ter muitos amigos, principalmente na internet, gosto de aprender muito todos os dias. E praticar o que eu aprendo, né? Todos os dias eu gosto de aprender um pouquinho e praticar para ver se realmente aquilo que eu aprendi vai funcionar para mim. Então, basicamente, é isso daí. Exatamente, Filipe. Filipe, falando um pouco aqui dos negócios online, há quanto tempo surgiu em você o interesse de trabalhar na internet? Como é que surgiu este bichinho de se dedicar um pouco à internet, fazer amizades pela internet, dedicar-se aos mundos dos negócios online? Como é que surgiu exatamente essa ideia? Olha, Jorge, eu sou apaixonado por internet desde o momento que eu conheci. Eu já conheci a internet um pouco tarde, eu já tinha 18 para 19 anos, foi mais ou menos 2002 para 2003. E nesse mesmo tempo que eu conheci a internet, eu conheci também aquele programinha da Microsoft Front Page que fazia sites. Certo. Sites simples, sites fáceis, e eu comecei a gostar dessa ideia. A partir daí eu comecei a navegar. Tudo era muito diferente naquela época do que é hoje, né? Exato. Comecei a construir sites por hobby, sites para amigos, sites amadores,
E o interesse em trabalhar realmente com internet aconteceu por volta de 2006, quando eu desenvolvi o meu primeiro site, digamos assim, profissional, né? Foi para uma igreja que eu frequentava e eu fiz um site bem completo. Ele, na época, tinha formulário de contato, tinha chat, tinha mural de recados. E eu achei fantástico conseguir ter feito tudo aquilo, né? E eu achei que as pessoas iam achar fantástico também. Exato. Mas, para minha surpresa, depois de alguns dias, né, não tinha nenhuma mosca viva lá no site. E eu perguntei, o que está acontecendo, né? Onde que eu estou errando? Por que ninguém entra no site? E a partir daí eu comecei a pesquisar dicas, ferramentas para poder trazer visitas para esse site. E achei um serviço na internet, um serviço que prometia divulgar um site, trazer visitantes, muitos visitantes. Contratei esse serviço para esse site e teve algum resultado assim, mas não foi aquele resultado que eu esperava. E a partir daí, que eu não consegui resultado, eu resolvi aprofundar nesse estudo, estudar mais um pouco, para eu mesmo colocar em prática aquilo que eu estava, aquele conhecimento que eu estava adquirindo. E aí aprendi algumas técnicas de otimização. Nessa época aprendi o que era o Google AdWords, e apliquei nesse site. E para minha surpresa, depois de algumas semanas, ele já estava na primeira página do Google, com essas técnicas, com essas simples técnicas que eu tinha aprendido. Certo. E aí já começou a entrar visitante, começou a encher de visitantes sites, e eu falei, por que não? Por que não montar um site para oferecer esse tipo de serviço? E quando foi no começo de 2007, eu montei meu primeiro site, prestava serviços de otimização de sites, de links patrocinados, e aumentar a visita dos sites. Durante esse período que eu tive esse site, eu atendi mais de 3.000 sites de Brasil, Portugal. Os clientes ficaram muito satisfeitos. E foi a partir daí, 2006, 2007, que eu comecei a trabalhar de forma profissional com isso, com a internet. Exatamente. E então, depois decidiu se especializar no Facebook, não é verdade? Isso mesmo. Exatamente. Então, depois lançou sucesso nas redes sociais, o Clube Dinheiro no Facebook, que está a bombar neste momento, que é um produto mais vendido no Hotmart, é fantástico. Porquê é que você decidiu especializar no Facebook? Tornar-se um expert no Facebook? O que é que viu no Facebook que o fizesse motivar isso? Olha, Jorge, eu decidi me especializar em marketing para as redes sociais e para o Facebook, basicamente foi uma necessidade que eu tive na época. Exato. Em 2010, a minha esposa, ela tinha uma loja virtual na internet, vendia diversos artigos, diversos produtos nessa loja. E eu conheci o Facebook em 2010, quando teve aquela explosão do Facebook, todo mundo se cadastrando, todo mundo entrando. O pessoal nem sabia ao certo para que escrevia o Facebook, mas já estava lá cadastrando, já estava entrando. E depois de algum tempo, algumas clientes dessa loja começaram a perguntar para minha esposa qual era a página da loja no Facebook, se tinha alguma promoção especial no Facebook. E na época, assim, eu não conhecia nada sobre negócios no Facebook. E aí minha esposa veio conversar comigo, né? E a gente resolveu fazer uma pesquisa rápida. Eu resolvi fazer uma pesquisa rápida e, para minha surpresa, eu vi que a maioria dos clientes da loja já estava no Facebook. E diversos concorrentes também já estavam lá no Facebook se relacionando e vendendo para esses clientes também. Então foi onde surgiu essa necessidade, foi preciso eu aprender, né, de forma rápida. Eu comecei a pesquisar o marketing para as redes sociais nessa época, testei muito, coloquei muitas coisas que eu estava aprendendo em prática e descobri que o marketing no Facebook não tem nada a ver com o marketing tradicional, é um marketing exclusivamente de relacionamento. As pessoas, elas estão no Facebook para se relacionar, elas não estão no Facebook para ver promoção imperdível, elas estão no Facebook para se relacionar, para fazer amigos, para conversar. Então eu descobri tudo isso nessa época. Passei final de 2010 e 2011 inteiro aprendendo
colocando em prática, aplicando, testando. Alguns amigos me cederam os sites das suas empresas para mim criar uma fanpage para eles, para mim colocar algumas estratégias lá na fanpage deles, e fui me especializando durante todo o ano de 2011. Então foi a partir daí que nasceu essa vontade, esse desejo de me aprofundar mais sobre marketing nas redes sociais e principalmente no Facebook. Exatamente. Então, e como produtor já desses dois produtos, sucesso nas redes sociais e agora o clube, o dinheiro no Facebook, isso demora muito tempo. Você, quanto tempo demorou a criar estes dois produtos, Filipe? Olha, por mais incrível que pareça, assim, a produção em si do conteúdo não demorou muito, não. É lógico que o aprendizado, a forma de testar o que funciona e o que não funciona leva mais tempo. Mas a produção do meu primeiro produto, que foi o sucesso nas redes sociais, ela começou a partir de maio. Eu vi, em maio de 2012, eu vi que muitos amigos, muitos conhecidos já vinham tirar dúvidas, já vinham perguntar para mim, né, será que isso vai funcionar na minha empresa? O que eu faço para conseguir essa meta? O que eu faço para conseguir esse objetivo no Facebook? Então, eu falei, não, por que não criar um produto para poder ajudar o maior número de pessoas possível nessa área? Só que eu não tinha nenhuma experiência em criar produto. Isso era abril de 2012. E eu comecei a pesquisar na internet como se criava um infoproduto, como da forma correta. Eu já tinha muita experiência com prestação de serviços na internet, serviços de divulgação, de otimização de sites, links patrocinados, construção de sites, mas eu ainda não tinha experiência em criar um infoproduto da maneira correta. Então, quando foi em maio de 2012, nas minhas pesquisas na internet, acabei achando um curso do Rogério Job, que ele tinha acabado de lançar, que falava exatamente sobre isso, sobre infoproduto, como criar um infoproduto, como vender, como usar uma abordagem correta. E a partir desse curso que eu comprei do Rogério Job, eu fui desenvolvendo meu produto. Então foi de maio até o final de agosto, quando estava pronta a primeira versão do sucesso nas redes sociais. Foi 3 meses e pouquinho, né? Mas não foi nada fácil, assim. Às vezes o pessoal pode pensar, foi 3 meses, foi uma coisa fácil. Não. Eu tive que refazer 5 ou 6 vezes o site até ele ficar nesse formato que ele está hoje. Eu tive... foi foco total na época, né? Foram 3 meses, mas foram 3 meses bem intensos. E o sucesso nas redes sociais, ele nasceu a partir de uma necessidade dos clientes, de alguns clientes que precisavam de uma coisa mais específica, de um passo a passo. Porque as pessoas, elas estão em etapas de aprendizagem diferente. De repente, uma coisa que você vai pegar logo no início, a outra pessoa tem que assistir 3 ou 4 vezes para poder aprender. Então, ele nasceu dessa necessidade de ter um passo a passo, de ter como fazer, como começar. E a partir daí, no final de 2012, eu comecei a pensar no Clube Dinheiro no Facebook. Comecei no dia 1º de janeiro de 2013. No dia 1º agora desse ano, eu comecei a produção. E novamente me foquei totalmente. Sumi do Skype, sumi de conversa, sumi de chat. Eu desliguei do mundo para poder produzir o Clube Dinheiro no Facebook. Alguns amigos até perguntam, o que será que aconteceu com o Felipe? Né? O que será que ele tá? Será que ele sumiu? Mas é porque realmente foi preciso. Quando foi do dia 1º de janeiro até o dia 4 de abril, quando foi feito o pré-lançamento do CDF. Exatamente. Filipe, então podemos concluir. Você concluiu estes produtos através dos seus estudos que foi fazendo através da internet. Ou tem algumas fontes específicas onde você aplicou nesses cursos? Tem algumas fontes específicas que o levaram também a ter esta aprendizagem e depois passar esses conhecimentos no clube? Ou somente pelas suas pesquisas diárias e vivendo o seu dia-a-dia através do Facebook e fazendo os seus testes? Como é que você chegou a essas conclusões?
Olha, teve muito estudo sim, Jorge. Eu gosto de pesquisar e aplicar. No começo, quando eu comecei a pesquisar sobre marketing nas redes sociais, no Facebook, eu vi que aqui no Brasil ainda não tinha, esse mercado ainda não era desenvolvido para essa área, que era marketing para as redes sociais. Achei um pouco material, mas que não foi suficiente assim. E a partir daí eu comecei a pesquisar, comecei a adquirir cursos americanos, sites americanos. Aprendi bastante comprando e-books, treinamentos. Foi em mentores americanos assim que eu consegui a maior quantidade de informações para poder testar. Por exemplo, a Mari Smith, que é uma grande mentora lá sobre marketing no Facebook nos Estados Unidos, o Eric Qualman e diversos outros mentores que eu fui lendo, assistindo vídeos, fazendo cursos, lendo e-books e aplicando aqui para ver o que funciona e o que não funciona para a nossa realidade, para a realidade aqui do Brasil, que obviamente não foi todas as coisas que funcionou, né? Não foi tudo que eu testei que deu certo, mas eu tive uma experiência muito grande em poder saber o que funciona e o que não funciona. Exatamente. E depois partilhou esse conhecimento através deste clube e do sucesso nas redes sociais. Isso. E estou estudando até hoje. Estou estudando para poder, né, cada dia passar informações atualizadas para as pessoas, passar as últimas informações aí, os últimos conhecimentos para as pessoas. Exato. É fantástico. Filipe, falando um pouco do clube, revele-nos um pequeno segredo daquilo que posso esperar as pessoas ao pertencer a este clube. Há aquelas pessoas que já pertencem ao clube e que estão a ver esta entrevista de Filipe, e há aquelas pessoas que ainda estão indecisas, que ainda não adquiriram o clube, ainda não pertencem ao clube. Revele-nos um pouco o que é que posso esperar no clube e um pequeno segredo também. Olha, primeiro, o que as pessoas podem esperar. O CDF, ele foi desenvolvido para basicamente 3 tipos de segmento no mercado. 3 tipos de segmento. Primeiro, para as empresas que querem entrar no Facebook de maneira correta, que querem aprender o marketing de relacionamento para poder se relacionar com seus clientes, sem ser considerado chato, inconveniente, sem ser uma empresa que usa as abordagens erradas. E também empresas que querem fazer vendas, querem aumentar sua quantidade de clientes através do Facebook. Segundo, para as pessoas, toda pessoa ela tem uma habilidade em si, ela tem um dom, ela tem um talento. Toda pessoa tem uma habilidade diferente. Então, essas pessoas também podem se beneficiar muito com o conteúdo que está lá dentro do CDF, porque ela vai aprender como usar essa habilidade, esse talento, isso que ela gosta de fazer, aliado ao Facebook, e montar um negócio lucrativo a partir do zero. Ela vai ter a oportunidade de aliar o seu dom à rede social mais poderosa do mundo, que é o Facebook, e poder lucrar muito com isso, com o que ela gosta de fazer. E terceiro, profissionais que já estão aí no mundo da internet, profissionais que já trabalham com internet marketing, corretores que precisam da internet para poder realizar vendas, pessoas que trabalham com marketing multinível, pessoas que já trabalham na internet e querem estratégias e precisam de estratégias para poder entrar no Facebook e poder desenvolver seus negócios também a partir do Facebook. Hoje em dia as pessoas têm site, têm blog, elas têm seus canais de relacionamento, mas todo mundo está no Facebook. Então, uma hora ou outra, essas pessoas vão precisar estar no Facebook, desenvolvendo seus negócios no Facebook. Exatamente. Então, são basicamente para esses 3 tipos de pessoas, empresas e profissionais que o CDF ele foi feito. E um pequeno segredo que está lá dentro do CDF, que eu posso dizer, durante a etapa de criação da fanpage do CDF, da página do CDF no Facebook, eu utilizei uma estratégia
que me possibilitou ganhar cerca de 2.000 fãs pro CDF em menos de 2 semanas, e sem gastar nem um centavo por isso. E eu estou ensinando qual é essa estratégia. Eu gravei um vídeo para disponibilizar qual é esse segredo, essa ferramenta que eu usei para poder ganhar essa quantidade de fãs em pouco tempo. Tá lá, quem é membro do CDF vai poder ver lá na parte de bônus esse segredo, essa estratégia que eu coloquei disponível lá para todo mundo. Fantástico, Filipe. Filipe, como é que é o seu dia-a-dia entre a sua família e aquilo que você dedica à internet? Conte-nos um pouco o seu dia-a-dia, aquilo que faz diariamente. Difícil separar assim, porque eu sou completamente apaixonado por aquilo que eu faço. Exato. Então, o internet marketing ele está no meu dia a dia. Ele está no que eu faço, no que eu amo fazer, no que eu gosto de fazer. Mas assim, o meu dia a dia, eu tenho meu escritório aqui no meu apartamento mesmo, né? Não preciso sair de casa para poder trabalhar. Eu desenvolvo meus negócios a partir da minha própria casa. E bom, eu gosto de reservar o período da manhã, acordo de manhã. De manhã eu tô meio assim, desligado ainda, não funciona muito bem de manhã cedo. Então eu acordo de manhã cedo, vou para academia, levo meu cachorrinho para passear, tomo um café, né, vejo alguma coisa. Esse é o período que eu tiro para poder fazer minhas coisas pessoais, assim. E logo em seguida, a parte da tarde e o período da noite, é os períodos que eu mais produzo, que eu mais consigo estar focado no trabalho. Então, aí no período da tarde eu vou tirar para poder escrever postagens na fanpage do CDF, para poder aprimorar o conteúdo, para poder gravar novos vídeos, para poder oferecer suporte para o pessoal que está precisando, para poder ler, responder os e-mails. E então basicamente isso. E final de semana, né, eu gosto de sair, né, assistir um filme. Não é regra, não. Eu não, né, não é sempre que eu faço isso, não. Mas quando sobra um tempo eu gosto de dar uma saída também para poder descontrair. Exatamente, também é muito importante, não é, Filipe? Filipe, Com certeza. quais são os seus próximos objetivos para o futuro, a curto, médio e longo prazo? Olha, os próximos objetivos agora, a curto prazo, eu pretendo aprimorar o CDF. O CDF, ele foi lançado, as pessoas gostaram muito do conteúdo, mas tem como a gente aprimorar ainda mais. Até mesmo porque o Facebook, ele está se atualizando a cada dia. Todo dia que você entra no Facebook tem uma novidade lá. Eles não ficam parados. Então é preciso também a gente atualizar esse conteúdo, aprimorar, ver o que as pessoas estão achando, onde as pessoas estão precisando de um certo suporte, e aprimorar o conteúdo do treinamento para poder ficar da melhor forma possível, da forma mais didática possível e da forma onde as pessoas consigam tirar o maior benefício, o maior proveito possível, né? E também pretendo, né, eu pretendo fazer, em alguns meses, me relacionar com o pessoal, com os clientes, Exato. com os membros do CDF e poder mostrar os casos de sucesso para as pessoas. Poder mostrar as pessoas que já estão. Eu sei que vai ter muitos casos de sucesso, né, a partir do treinamento que elas estão fazendo lá no CDF. Então eu quero mostrar para as pessoas que realmente é possível você ter o seu próprio negócio, desenvolver o seu próprio negócio a partir do Facebook. Exatamente. Fantástico, Filipe. Adorei esta entrevista. Realmente o Filipe é uma pessoa fantástica que eu tenho a oportunidade de ser amigo e tive esta oportunidade de entrevistar. Foi para mim uma grande honra o Filipe ter cedido esta entrevista. Também para todos os seguidores e todas as pessoas que vão visualizar esta entrevista certamente vão gostar. E desde já recomendo vivamente você pertencer ao clube, ao CDF, porque é realmente fantástico aquilo que você pode aprender para depois aplicar no Facebook. Mais uma vez, obrigado, Filipe, por ter cedido este espaço, este seu tempo a esta entrevista.
quer de alguma maneira despedir-se das pessoas que assistiram a esta entrevista até ao final? Filipe. Olha, eu agradeço novamente, né, pelo convite feito e tá falando aí conversando com você, conversando com seus amigos, conversando com o pessoal aí que está assistindo esse vídeo. Obrigado pelo seu tempo. E esse daí, pessoal, assim, a primeira etapa que eu acho que é necessário para quem quer desenvolver o seu negócio é acreditar. Porque quando a gente acredita, a gente faz. A gente não faz aquilo que a gente não acredita que vai dar certo. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Então, isso é uma coisa que eu abordo muito lá no CDF também. De você acreditar e de você não parar no meio do caminho. De você não deixar para amanhã. Você não falar, depois eu faço isso. Depois vai acontecer na minha vida. Não. Você tem a oportunidade de fazer as coisas acontecerem agora. Se você deixar para depois, o depois não pode chegar nunca. O depois é uma armadilha muito perigosa. E basicamente é isso daí. Gostaria de dizer que foi um grande privilégio para mim, para minha pessoa, poder estar conversando, poder estar contando aí um pouquinho do que é o CDF, do que é o Felipe Moreira para vocês. Ok, obrigado, Filipe. Um grande abraço e um tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, até mais.